precisamos, Ele vai lá embaixo, nos estende a mão e nos tira para fora. Sempre que passamos em apuro e dificuldade, esse Deus maravilhoso que nós servimos vai lá e nos abraça. Às vezes, quando todo mundo vira as costas para a gente, nós sentimos só. Lembre que você nunca está só. Há sempre um Deus que está contigo todo o tempo. Talvez você não pode ver, mas você pode senti-lo. Eu desafio você a orar um pouco mais, a ler a Bíblia um pouco mais, a pagar um preço um pouco mais, para que você possa se sentir assim, juntinho dele, pertinho dele. Não vou dizer para você que vai ser mais fácil, porque a palavra de Deus diz, fala que não tereis aflições. Nós temos que ter certeza de uma coisa aqui: já foi vencido por Ele na cruz do Calvário. Aleluia. E às vezes nós jovens passamos cada apuro do dia a dia e pensamos, Deus, não vamos conseguir chegar em lugar nenhum, que pensamos, não vamos conseguir vencer, porque todo dia o pecado vem mais na nossa porta. Se você vive igual eu, se você vive no mundo e fora igual eu, todo dia é assim. Todo dia o diabo vem te oferecer algo na sua frente, e todo dia nós temos que dizer como fazer como Daniel, dizer não para os manjares do rei, e não nos curvarmos diante desse rei desse século, mas simplesmente curvar diante daquele que é todo poderoso, Jesus Cristo. E quando nós fizermos isso, nós ganhamos força para lutar contra as trevas. Há uma passagem na Bíblia que a gente não entende direito, que fala o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão. E muitas vezes nós, como igreja, pensamos ao contrário, que nós não vamos prevalecer uma das portas do inferno. A palavra diz que eles não vão prevalecer. Isso é um sinal que nós temos que partir para cima. Isso é um sinal que nós temos que ir buscar almas perdidas. Isso é um sinal que nós temos que correr atrás e falar do Evangelho, falar desse amor de Deus, e não simplesmente ficar aqui acomodados e passar ano e sai ano e nós não conseguimos ganhar uma alma para Jesus. Nós não conseguimos fazer nada por reino de Deus, simplesmente entrar na igreja e quando vemos, temos como obrigação. O pastor Murilo e o pastor Márcio já está pegando o boi. Eu estou indo na igreja, estou indo no sábado. Melhor que nada. Não. O que você faz, o que eu faço, não é para que eles vejam, mas é para que Deus veja. E Deus contempla o seu coração, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe do que você precisa. Se você abrir a boca para Ele e falar com Deus o que você precisa, tem certeza disso que Ele vai responder. Se é força que você precisa, não perca tempo nessa noite. Se é algo que você precisa arrepender, que é algo que você fez e está te incomodando e você acha que isso está te prendendo, é tempo de deixar para trás. É tempo de tirar a capa e deixar a capa para trás. E receber o milagre de Deus, receber a força de Deus, receber o renovo do Espírito Santo, receber o sopro de Deus na sua vida, para que essa luz que está tão pequenininha, quase te apagando, que quando o Espírito Santo soprar em você, ela possa reacender, brilhar lá fora, que através de mim e de você, que a luz de Deus vai clarear. Através de mim e de você, que as pessoas vão conhecer Jesus na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, onde é que você esteja. É a luz de Deus que vai ter que brilhar. E se essa luz não brilha, querido, como diz os portugueses, está perdido. Eles precisam dessa luz. E que nessa noite Deus possa nos fortalecer mais uma vez. E para os sábados que vêm, para os nossos encontros que vêm, nós possamos estar assim mais fortes e fortalecidos em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Vamos escutar nessa noite. Nesse lugar, tu és real. Cante. Teu toque
Aleluia. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos orar pela cidade de Lourdes. Orar por esse lugar. Ele convidar a Caim para orar por Lourdes. Abençoa a nossa cidade, abençoa nós também, que precisamos de mais. Ora por nós. Não precisa nem trazer os mapas, não. Não precisa trazer os mapas, não. Agora eu queria fazer, igual eu falei semana passada. Fique em pé, todo mundo, direciona sua mão poderosa aí, em qualquer lugar dessa cidade. Nós abençoamos por onde tiver alguém agora preso nas correntes de Satanás, vai ser liberto, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, igreja. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos na tua presença, Senhor, para pedir por essa cidade, Deus. Mas em primeiro lugar, Senhor, eu venho te pedir por nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor. Senhor, que nós possamos sair para fora, Senhor, conseguir falar a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos estar fortalecendo, Senhor, cada dia mais, Senhor, nos dando sede de falar, sede de ganhar vidas, ó Pai. Senhor, toma, Senhor, cada lugar de Lourdes, Paizinho, cada bar, cada clube, tudo, Senhor, toma nas tuas mãos, ó Pai, os mendigos, Senhor, Pai, que o Senhor possa vir de encontro, Deus, a cada coração, Paizinho. Somente Tu conheces, Senhor, cada coração, cada pensamento, Senhor, cada desejo, Pai. Senhor, eu possa vir de encontro a essa cidade, Senhor, aos jovens, ó Pai. Jovens, ó Pai, que se preocupam com drogas, Senhor, com prostituição, Paizinho, que estão perdidos, precisando de alguém, Senhor. Venha de encontro, Senhor, quebra todo o céu de bronze sobre essa cidade, Senhor. Ó Paizinho, que essa cidade venha a ser conhecida como Nova Arca, Paizinho, em nome de Jesus, Pai. Te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo. Vai soltar um som aí, não vai? Nós. Isso aqui é som. Versão exclusiva Melodia. Dizer quem sou eu. Cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do mando. Fica à vontade, chega mais perto. Isso aí, galera, já joga uma paixão, recebe esse fogo aí. Muita pressão, cheio, cheio, cheio do Espírito Santo, irmão. Levanta a mão, joga essa folha, cheio, cheio do Espírito Santo, só ganhar. Na melodia, só ganhar. Joga a mão pro céu e cá, vamos cá. Cheio, deixa a mão no volante. Cheio do Espírito Santo, irmão. Levanta a mão pro céu. Cheio, cheio do Espírito Santo. Vou dizer quem sou eu. Cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto. Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória em cada lugar, irmão. Atitude, joga no céu, recebe esse fogo aí. Muita pressão, chega cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito Santo, irmão. Levanta a mão no céu. Cheio do Espírito Santo, irmão. Versão exclusiva Melodia. Cheio do Espírito Santo. É desse jeito. Todo mundo na sala de casa dançando. Vamos ficar de pé pra isso.
Vamos orar por dízimos e ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor, que entregamos na Tua casa. Que o Senhor possa abençoar cada um que contribuiu, Senhor. Aqueles que não contribuíram, Senhor, pelo algum motivo, que o Senhor possa estar abrindo portas de trabalho, se for, Senhor, que o Senhor possa estar quebrantando os corações, Senhor, para estar, em nome de Jesus, na Tua casa, servir, Pai. E aqueles que deram, o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dobrar os dízimos, Pai, em nome de Jesus, sim. Maravilha. Amém? Quantos cheios do Espírito Santo estão aqui nessa noite? Diz amém. Amém. Mas tem que ser cheio. Quem é cheio aí diz amém. Amém. Na topa. Amém? Abra a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 5. Cheio do Espírito Santo. É muita glória. Efésios capítulo 5. Vocês perceberam que esse mês nós estamos só degustando da carta do apóstolo Paulo aos Efésios? Maravilha! Essa carta é muito rica mesmo, muito gostosa. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Tem uns que dizem que não foi Paulo que escreveu ela, né? Alguns teólogos tentam dizer isso, mas Paulo no início da carta já disse que foi ele que escreveu. Amém? Efésios capítulo 5, o verso 18. Quem encontrou diz amém? Amém. E quem está sem Bíblia aí diz amém? Amém. Tem que ser crente para falar a verdade. Quem está sem Bíblia aí diz amém? Amém. Toma vergonha, vai arrumar a Bíblia para você. Efésios capítulo 5, verso 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tem alguma versão que diz: não embriagueis com vinho, em que há dissensão. Que há contenda. Quem há contenda, quem há dissolução. O que a sua fala, Lênin? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que Bíblia é essa? Da igreja? É ela, rapaz. Dissolução. Por que eu precisava saber, procurar essa palavra, dissolução? Porque no original, esse texto no grego é isso mesmo, dissolução. E para vocês, o que é viver uma vida dissoluta? É uma vida desperdiçada. Então, por isso, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui hoje. E proposta é que nós possamos fazer essas comparações. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero estar lendo lá no fugir da linha de raciocínio. Amém? Introdução. E o texto é esse, de Efésios 5,18. Algo de extrema importância, que devemos saber que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, e não podemos tratá-lo como se fosse uma coisa ou menos importante que o Pai, o Filho, porque Ele é Deus. Se compreendermos que com esse entendimento, automaticamente viveremos uma vida abundante. Por que eu coloquei isso? Porque muitas vezes nós, Igreja do Senhor, nós temos esse entendimento que o Espírito Santo é o Espírito Santo. Porque o forte é quem? É o Pai. E depois, como diz o pastor Lucinha, tem um filho, aquele playboy lá no céu e tal, filhinho de papai, né? E o Espírito Santo é o servo. Lá vem lá. Por que vem terceiro? Porque vem lá na terceira categoria. E na verdade, digo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque os três se formam um. Por isso que nós, cristãos, nossa igreja, ADM, defende essa tese. Isso é um ponto de crença nosso, que é o quê? A Trindade. Isso é uma das regras básicas nossas. Nós cremos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos no três. Uma vez eu fiz uma colocação aqui, acho que foi no ano passado eu pregando, eu falei sobre o som 3 em 1.
Quem lembra quando saiu o som 3 em 1? Que era fita, rádio e CD. Mas deixava de ser o som? Não, era o som, mas era 3 em 1. Então, o porquê que muitas vezes nós não desenvolvemos a intimidade com o Espírito Santo? Porque nós mesmos colocamos essa barreira. A terceira pessoa da Trindade, o negócio é falar com Deus. E não sabendo nós que quem comanda o show hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. A obra quem faz em nós é o Espírito Santo. É Deus. Vocês entendem isso? Por que Jesus faz aquela promessa em João 14, versos 16 e 17? Que nos enviaria o Espírito Consolador. E no 17 ele fala o Espírito da Verdade. Por quê? Outro Consolador, que é o que ele fala no verso 16. Da mesma espécie de Jesus. Então no Velho Testamento nós temos pessoas que não foram cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo no Velho Testamento não habitava dentro do homem. Era sobre o homem. No inglês vocês vão ver que era above him, above essa pessoa, o Espírito Santo estava sobre ele. Então no Novo Testamento, depois de Atos 2, que foi que eu li para vocês no início, é que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. De todos aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador. Gente, isso aqui tem que ser igual 2 mais 2 é 4. Maravilha. Isso aqui tem que ser igual 1 mais 1 é 2. Quando que 1 mais 1 não é 2? Quando 1 mais 1 é... Quando? Quando a matemática está errada. É simples. Então nós precisamos compreender isso, que algumas pessoas que tiveram o Espírito Santo no Velho Testamento, por ações, você quer ver um exemplo? Sansão. Ah, amor, mas Sansão era o cabelo dele. Você está doido? Que cabelo, senhor? Depois que cortou o cabelo de Sansão, uma bagunça que o cara fez ainda. Mas a tristeza de Sansão foi quando Deus falou com ele que o Espírito Santo já não estava mais nele. Já não era mais sobre ele. Aí foi... Quem cortou o cabelo de Sansão? Os caras. Dalila. O Breno tá ligado. Não foi Dalila que cortou. Foi os caras que cortaram. Pegadinha. Ela chamou os caras foi e cortou o cabelo dele. Ela mesmo não cortou nada. Viu mulher como é que é a mãe? Ela não precisa fazer nada. Ela detona mesmo. Dá moto pra vocês verem. Entendeu? Então, outra pessoa cheia do Espírito Santo no Novo Testamento, Davi. No Velho Testamento, Davi. Gente, essa semana passada eu meditando, por que Deus chama Davi do homem segundo o coração dele? Por que ele igual Davi? Quantas coisas horríveis que Davi fez. Eu já preguei aqui o ano passado algumas coisas sobre Davi, sobre família. Um cara que, em exemplo de família, ele não prestava. E Deus vai e chama esse cara segundo o coração dele. Ai, esse cara tem que ter uma coisa especial. Davi viveu a graça no Velho Testamento. Davi entendia isso. A misericórdia. Davi escreve direto essas coisas nos salmos dele. Da graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas você quer ver algo que chamou a atenção? Eu meditando. É que Davi, quando ele tenta construir o templo, aí o profeta chega para ele, não, é isso mesmo, Davi, faz. Porque ele falou, não, eu habitando numa casa tão bonita dessa, e a arca do Senhor, lona, debaixo de lona, não, peraí, eu tenho que construir uma arca, um templo, para a arca, para a presença de Deus. O profeta falou com ele, isso mesmo, Davi, você está certo, faz isso mesmo. O profeta sai, preguei isso aqui também, mas é bom repetir que vai memorizando. Deus vai falar com o profeta, não mandei você falar nada com Davi. Eu falei para você mandar falar com Davi, que é para ele construir o templo. Volta lá e corrige os negócios. Ele voltou lá e falou com Davi, Davi, ó, não é para você construir o templo, não. Tá doido, não mexe com você não, é outro que vai construir esse templo, e tal. Davi faz biquinho para Deus. Mas sabe uma palavra que me chamou a atenção? Deus fala com ele assim, ó, eu te tirei de trás das malhadas. O que é isso, né? Malhadas. Aí eu fui pesquisando um pouquinho. Escondido. Qual eram as ovelhas malhadas? Você lembra da jogada de Jacó com
com o sogro dele, com o tio dele, que depois virou sogro. Qual foram as ovelhas que ele deu para Jacó? As malhadas. É as que não têm valor. Quando se colocava as ovelhas no redil, no curral, as malhadas ficavam por fora, ao redor das ovelhas brancas. Por quê? Porque se a fera viesse atacar, atacava as malhadas, porque a lã dela não tinha tanto valor quanto a branca. Por isso que não tinha valor. Aquelas pintadinhas não tinha tanto valor quanto a branca. Por isso que eram as ovelhas malhadas. Então quando Deus fala com Davi, eu te tirei de trás das malhadas, Deus fala com Davi assim, ó, eu te tirei daquelas que não tinham valor. É por isso que no Novo Testamento nós vamos ver só Jesus falando que ele é pastor. Olha a riqueza disso aqui, gente. Vocês não veem nenhum pastor de função, de cargo no Novo Testamento, de nome, pastor fulano de tal. Vocês não veem isso. Mas Jesus deixa registrado, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que Jesus fala isso? E por que Jesus chama Davi de homem segundo o coração? Porque Davi valorizou aquilo que não tinha valor. É por isso que Deus vem e exalta Davi como até hoje o maior rei de Israel. É por isso que Jesus vem da raiz de Davi. Por isso que Jesus vem depois como o leão de Judá, da raiz de Davi. Vocês percebem essas coisas? Mas um homem cheio de Deus, outra pessoa cheia de Deus no Velho Testamento, José. Vocês sabiam que naquela época, quando se comprava um escravo para colocar dentro de casa, uma das funções dele é ter relação sexual com a mulher do cara? Ele era suposto ter relação com ela. Com a parte ifona, né? Ou vice-versa. Isso, ou vice-versa. Tanto a mulher quanto o homem, que foi colocar dentro de casa. Eles poderiam ter sexo com os donos da casa. Isso fazia parte do ofício de José. E o que ele fez? Negou. Perna para que eu te quero. Tô de banda. E aonde que o Espírito Santo estava na vida de José? As pernas. Deu linha, saiu peladão, mas saiu. O que os jovens de hoje precisam é do Espírito Santo nas pernas. Porque os jovens não querem fugir. Os jovens não querem dar na linha. Os jovens querem encarar. É por isso que o diabo chega na nossa cara e faz assim, ó. Porque nós pensamos que não, eu posso. Não, aqui deixa comigo. Aqui não, neném. Aqui não, filho. Aqui você deixa. Deixa mesmo, o diabo chega, ó. Por isso que o Senhor vem nos ensinando que não é na nossa força. É na força dele. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Bonito isso, né? Mas o que diz o início do texto? Sujeitai, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Porque se nós não sujeitarmos a Deus, o diabo chega e faz bagunça no meio de nós. Depois sai quebrado. Então, várias pessoas no Velho Testamento foram cheias do Espírito Santo. Eu vou correr um pouquinho, Elias e outros mais. O Espírito Santo no Novo Testamento, Lucas 3 e 22. É a forma que o Espírito Santo vem aparecer no Novo Testamento. Sabendo que João, primo de Jesus, foi dito ao respeito dele que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando vem falar as características de João. E Jesus fala que João foi o maior homem nascido de mulher. Não é isso? Então João batizando o pessoal ali, Jesus pega e chega para ser batizado. Então João fala aquela coisa que nós sabemos, eu não sou, é dele que eu estou falando, é desse cara aí, ó. Esse é o cara que eu estava falando. Que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Esse é o cara, eu sou qualquer um aí, mas esse é o cara. Olha o que João fazia naquela época. João pregava no deserto. Qual era a comida de João? Escorpiões e mel.
Silvestre. Então, o cara era bruto. Jesus chega e fala, não é desse cara que eu estou falando, é desse aqui, ó, que eu venho anunciando. Então Jesus é batizado e depois Jesus ora. O que acontece? O céu abre e o que desce? Uma pomba. Expressando o Espírito Santo. Desce sobre Jesus. E o que Deus fala lá de cima? Esse é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer nele. Eu falei aqui semana passada. Será que Deus tem prazer em nós? Será que Deus olha para nós e esse cara aqui, eu tenho prazer na vida desse cara. Essa menina aqui, eu tenho prazer na vida dela. Isso é sério, galera. Então Jesus fez isso. E logo depois disso, o que acontece com Jesus? O que o Espírito Santo faz com ele? Leva ele para o deserto. Para quê, gente? Para ser tentado no deserto. Ah, mas o Espírito Santo não pode fazer isso. Fez com Jesus e faz com nós. Porque muitos lugares que nós precisamos chegar, em algum desses lugares nós precisamos ir para o deserto. Porque senão, se nós não passarmos pelo deserto, nós não vamos chegar aonde o Senhor quer nos levar. Então não reclama do deserto, não. Tem aqueles que falam que deserto é escola, né? Deserto é escola de cristão, é seminário de cristão. Então Jesus recebe o Espírito Santo após o seu batismo. Em Romanos 8 e 11, olha que lindo. Isso é porque nós damos tanto valor com o Espírito Santo. Tratamos ele como se fosse qualquer coisa, menos um amigo. Se hoje você precisa ter um amigo, você precisa ser amigo do Espírito Santo. Amor, mas a amizade está muito complicada. Então não complica a sua amizade com o Espírito Santo. Porque ele é facinho de ser amigo de Deus. Ele está doidinho querendo ser amigo nosso. E é nós que quebramos o relacionamento com ele. Em Romanos 8 e 11, quem é que ressuscita Jesus entre os mortos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você quer ver outra coisa? Lá em Gênesis primeiro, como é que estava a terra? Sem fome vazia. E o Espírito estava onde? Habitava sobre a Pairava sobre a face das águas. A terra estava um caos. Estava um caos. O Espírito Santo vem e arruma tudo. Em Romanos 11, 8 e 11, vem e ressuscita Jesus entre os mortos. Ei, acabou o tempo aí, cara. Bora, levanta aí. Agora é você subindo e eu ficando aqui para detonar esse trem aqui na terra. Jesus é ressuscitado. Fica aproximadamente 40 dias na terra. Para poder mostrar que ele foi o cara que ressuscitou mesmo entre os mortos. Cerca de 500 pessoas veem Jesus nesse período. Então, o Espírito Santo fica. Mas quando que ele vem mesmo? dia de Pentecoste. Foi o texto que eu li no início. Em Atos 2. Atos 2. Você quer ver algo interessante? Que muitas pessoas falam. Ah, mas se eu andasse com Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje, se eu estivesse andando com Jesus, a minha vida era espiritual, seria outra. Oh, Jesus. Você está doido? Isso não tem anexo. Você quer ver o porquê? Porque Pedro, os discípulos andavam com Jesus. Mas quando o Espírito Santo vem, habita dentro deles. Hoje nós temos Jesus, Deus, o Espírito Santo, tudo dentro de nós. Maravilha, papai. E por que nós não vivemos dessa forma? Você quer ver algo interessante? Quando Pedro fala ali que Jesus, não, jamais eu te trairia, jamais eu não sei o que, Jesus vai falando assim, ó, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E você sabe por quê? Todo cruzeiro tem um galo em cima? Você sabe? O cara para avisar, entendeu? Para dar um sinal. É por isso que tem um galo em cima do cruzeiro, sempre, desde lá de trás. Valeu aí. Não, nada não, sem comentário. Deixa eu achar o texto aqui. Então Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade. Lucas 22, olha que texto interessante. Quem está com a Bíblia aberta, abre para mim aí. Lucas 22, verso 32. Olha o que Jesus fala para Pedro. Lucas 22, o verso 32. O galo é presa fácil. Como é que é? O galo é presa fácil. É 22? Lucas 22, o verso 32.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando o quê? Se O converter. que Pedro precisava? Converter. Mas ele não era convertido com Jesus, não? Era igual o Breno, assim, enrolado, nada. Ele não era convertido, o cara andando com Jesus não era convertido? Por que não? Porque para ser convertido precisa ter o Espírito Santo dentro. Então, quando que Pedro é convertido? Quando o Espírito Santo vem em Atos 2. Em Atos 2, no verso 14, o que acontece com Pedro? Cheio do Espírito Santo. Ele levanta com os discípulos, com os apóstolos, e começa a pregar. Olha só a diferença de uma vida cheia do Espírito Santo para uma vida que não é cheia do Espírito Santo. Crê em Deus, conhece Deus, sabe de Deus, conhece a vida. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ter Ele dentro e se encher dele. Então, Pedro, na primeira pregação dele, quase 3.000 almas se convertem. E todo mundo sabe a história de Pedro, depois que ele é cheio do Espírito Santo, depois que ele recebe o Espírito Santo. Então, foi uma vida marcada por Deus. Em Atos 2,14, ele começa a pregar. Agora, qual o texto que nós estamos lendo? De Efésios. Volta para Efésios 5 e 18, por favor. Eu quero só dar uma lida com vocês. Eu quero terminar. Efésios 5 e 18. Lê, por favor, lê na sua versão. Beleza? E não vos... A mesma, Maiana? Qual? 5 e 18. Não, pode ler outra coisa. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ok. Gente, entende isso aqui? Por que Paulo está escrevendo assim para essa igreja de Efésios? Você lembra da história da igreja de Efésios, como ela começou? Lá em Atos. Paulo chega lá em Atos 19 e de cara ele encontra com 12 apóstolos de quem? De João. E Paulo pergunta para ele: você já recebeu o Espírito Santo? Está doido, senhor? Você nunca foi batizado no Espírito Santo, não? Não. O único batismo que nós conhecemos é de João Batista, que é o batismo do arrependimento. Aí Paulo impõe a mão sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Em Atos 19. Paulo chega em Efésios. Presta atenção na história de Efésios. Quem dominava aquele lugar era a bruxaria. Você já ouviu falar da deusa Diana? A deusa dos Efésios. Ela é de lá. Então Paulo chega e começa a pregar onde? Na sinagoga, porque ele é judeu. Ele tinha acesso à sinagoga. E ele começa a pregar na sinagoga e faz a bagunça no meio do povo. Então depois que acabava dele pregar, ele descia. Quando ele descia, o povo chegava nele. Paulo, por 3 meses ele pregou na sinagoga. Só que o grupo do povo que estava crendo em Jesus, que ele pregava arrependimento e falando que Jesus é o Cristo, o prometido. Então o povo que estava crendo em Jesus procurava Paulo. E aonde que a igreja de Éfeso começa? Em uma escola. Paulo, muitos pensam que foi numa casa, mas não foi. Foi numa escola que começou a igreja de Éfeso. Então essa igreja começa a igreja cheia do poder de Deus. De cara, o povo começa a queimar os livros na praça pública. De bruxaria, de tudo. É uma das expressões, é a única vez que expressa na Bíblia que era milagres extraordinários. É na igreja de Éfeso. Por quê? Deus fez algo tão grande naquele lugar através da vida de Paulo que o povo estava de cara. Só que 3 anos se passaram. Que é quando Paulo manda essa carta. Paulo estava preso. Paulo vai e manda essa carta para a igreja de Éfeso. Lembrando a igreja que não é só um momento de Espírito Santo. É uma vida cheia do Espírito Santo. E isso é que muitas vezes nós estamos fazendo. Ah, vai ter uma igreja, vai ter um louvorzão, vai ter um meu lá que é poder, é reteté, é não sei o que. Nós vamos. Mas Deus não quer isso de nós. Deus não quer momentos de prazer com nós. Ele quer que nós sejamos cheios dele.
O Espírito Santo está muito mais interessado em nós na segunda-feira do que no domingo. Porque domingo é comum, é natural. A gente vem para a igreja e chora, berra, grita, cai aqui no chão se for preciso. Mas e na segunda-feira? Gente, nosso culto não acaba. O nosso culto continua. Nós somos para isso. Nós somos chamados para isso, para cultuarmos a Deus. Então nosso culto não tem fim. Amor não tem fim, não tem fim não. Porque se acabar nessa terra, continua lá em cima. Aleluia. Então essa tem que ser a nossa expectativa, essa tem que ser a nossa esperança. Espírito Santo, eu não quero um momento só com você. Eu quero o dia a dia com o Senhor, no trabalho, na escola, no carro, onde quiser. As minhas maiores experiências com o Espírito Santo foram fora da igreja. As minhas maiores experiências com o Espírito Santo não foi dentro da igreja. Foi fora daqui. Porque aqui muitas vezes, às vezes eu fico assim, um pouco assim, com vergonha. Constrangido. Eu lembro uma vez lá em Redes, o louvor estava uma bênção, o poder de Deus na igreja, aquela coisa gostosa. E o Espírito Santo fala comigo assim, se joga. Eu falei, você está doido, rapaz? Se joga. Eu falei, se jogar para quê, senhor? Quietinho aqui, ó, as lágrimas correndo, o coração quebrantado, já está bom demais. O Espírito Santo falou comigo assim, você tem dificuldade de se curvar diante de mim. Você me adora muito com os seus lábios, mas você não consegue se render diante de mim, como uma criança faz. Rapaz, eu fiquei me segurando, segurei no banco, caio. Joelho no joelho, o que eu faço? Mas isso é por quê? Porque a nossa linha que nós defendemos é o quê? Que nós somos pentecostais. Os tradicionais têm esse entendimento de forma diferente. Mas nós entendemos uma coisa que a gente não pode cometer esse erro, gente, é o seguinte, que o Espírito Santo é aquele do mover da igreja. Isso é algo gravíssimo que muitos pentecostais cometem. O Espírito Santo está muito mais interessado do que eles mover aqui do que lá fora. Como nós pentecostais agimos lá fora, nos negócios, na vida familiar. Essa é a preocupação do Espírito Santo. Não é de o reteté, do fogo, do poder. Não, isso é só uma reação nossa a Ele, de uma vida cheia. É nosso. Ele não. Efésios 5,18. Se nós prestarmos bem atenção nisso, não embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, é o seguinte. Simples isso aqui, que eu tive maior dificuldade para poder entender esse texto. Tira o vinho, tira a embriaguez, coloca agora uma vida sem o Espírito Santo, que não encha dele. Coloca aí os jovens, prostituição, pornografia, pensamentos ilícitos, desejos maus. Tira o vinho. Ah, mas quem pode estar falando do vinho? Não, senhor. Não, senhor. Não é o vinho. O que pode querer dizer é sobre aquilo que nós estamos, isso vai ser as ações que nós vamos ter. Perguntinha simples para nós aqui hoje. Será que quando já beberam, que já embriagou, já encheu a cara aqui? Eu nunca fiz isso. Quem já? Você também não, gente. Vocês agora é crente em Jesus, né? Vocês que já beberam, vocês já ficaram buratos do Espírito Santo, como vocês já ficaram antes pelo álcool? Porque senão é preciso. E vocês que nunca se embriagaram com vinho, com qualquer coisa que há de solução, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vocês percebem que esse verbo não é condicional, ele é imperativo. Seja cheio do Espírito Santo. Paulo geralmente ele escreve, rogo-vos, pois, irmãos meus. Paulo não está rogando a ninguém aqui não, está dando uma ordem. Que assim como uma pessoa cheia de álcool, cheia de prostituição, o vício domina a pessoa. Você já viu como é que é um prostituto? Ele é viciado naquilo. Tudo para ele é aquilo. Até na mãe do cara, o cara pensa. É, isso mesmo. Até na mãe do cara. Ué, teve um cara em Coríntios que pegou a madrasta dele, eu falei isso com vocês, velho. Paulo vai mandar expulsar o cara da igreja. A madrasta dele. Paulo vai mandar expulsar ele primeiro dos Coríntios, depois segundo dos Coríntios. Paulo manda
chamei de volta. Vamos aceitar esse cara aqui e corrigir. Porque o cara arrependeu e tudo, enfim. Só parafraseando aqui. Então, como é a nossa vida com o Espírito Santo? Você sabe por quê? Porque os jovens lá fora, as drogas, enchem eles. Os prazeres lá de fora, enchem eles. Aí, aceitei Jesus. Aí fica assim, cunho espiritual. Os mortos. Levante a mão. Dá glória a Deus. Será que é isso? É necessidade dessas coisas, né? Gente, isso é exercício. Isso é exercício. A turma que malha aí, se não malhar, filho, vai murchar de novo. As meninas, se não malhar, vai ficar flácida de novo as pernas. Não adianta. Então é um exercício, nós precisamos disso. Não é Deus que está no céu. Me adora, meu povo. Gente, por favor, ADM, jovens ADM, me adora. Eu não quero saber disso não, gente. A gente pensa que Deus está no céu clamando por adoração. Gente, em termos de qualidade, é ter lá em cima. Quem precisa adorar a Deus somos nós. Quem precisa de render diante de Deus é nós. Quem precisa rasgar os corações somos nós. Ninguém vai pegar Deus de surpresa. Senhor, te adorei hoje, você viu, né? Você nem esperava, né? Ai, Jesus. Não, filho. Quem esperava que ia adorar era você. Não, Jesus ficou de cara comigo. Eu pulei pra lá hoje, Jesus. Nossa, vai dar uma pipoca na panela hoje. Jesus, bom pra você, filho. E esse é o propósito do Espírito Santo, gente. De encher as nossas vidas. Mas e quais são as atitudes de pessoas cheias do Espírito Santo? Faz o quê? Normal. Porque nós só vemos o Espírito Santo na vida da pessoa quando ela fala sobre sonhos e visões e não sei o que, coisas que nós não entendemos. Nós pentecostais cometemos muito esse erro. Só vê Deus no reteté, na língua estranha. Não. O propósito do Espírito Santo é restaurar em nós a nossa humanidade que foi caída no Éden. Está vendo como é que o Espírito Santo é a coisa mais simples do mundo? E nós complicamos as coisas? Para quê, galera? Para quê, galera? Jesus fala que pelo fruto conhecereis a árvore. Em Gálatas, qual é o fruto do Espírito? O fruto não é meu nem é seu, não. É o fruto do Espírito. E um deles é domínio próprio. Tem pessoas que pensam que a gente do Espírito Santo fica fora de si. Vai em outro mundo. Quantos batizados do Espírito Santo tem aqui? Já foram batizados do Espírito Santo, tem fala em línguas, se precisar remova toda hora. Gente, isso é algo que foi dado para a igreja. Isso é algo nosso.